E aí, o Mag falando aqui. É um vídeo sério agora, né? Assim, é o meu primeiro vídeo também. Mas não tem muita edição, até porque eu não sei editar muito. Mas eu tenho uma pergunta a fazer quem tá assistindo aqui. Essas 5 pessoas, provavelmente, no máximo. Quando foi a última vez que você assistiu alguma coisa, leu, até jogou por um tempo, assim, relativamente alto? Sei lá, 2 horas, sem ter que pegar o celular pra ver o TikTok, por exemplo. Sem ter que entrar numa rede social como Instagram, YouTube Shorts, essas plataformas de vídeo curto aí. Porque eu, assim, na minha vivência atualmente, é muito ruim até, porque você quer pegar um jogo e não consegue jogar porque você tá pensando, ou até não conseguindo focar direito, porque não tem um distúrbio de dopamina na cabeça. É terrível, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. A ansiedade vai ao extremo. Eu não consigo nem gravar esse vídeo direito, porque meu coração tá batendo horrores. Algo que, assim, quando eu era criança eu fazia isso normalmente. Atualmente não consigo por causa dessa exposição a uns níveis de dopamina muito altos. Assim, acho que isso afeta todo mundo. Acho não, né? Tem estudos que indicam que isso afeta todo mundo, que você não consegue focar diretamente. Você vai pegar um livro para ler, atualmente você não consegue. Eu, pelo menos, eu tento ler ao menos uma vez por dia. Tem dia que eu não consigo, assim, não porque não tenho tempo, até tenho, mas você não consegue focar no que você quer fazer. Eu não consigo focar em jogar mais. É o que eu fazia desde os meus, sei lá, 8 anos talvez. Não sei, eu fui introduzido uma vida na tecnologia muito cedo. E isso eu posso falar com autoridade. Que com 7 anos, mais ou menos, eu já me interessava muito com computador, com tecnologia em si. E eu atualmente não consigo mais, porque toda hora, todo momento você tem que estar ali olhando o celular, você tem que estar lá observando o que tal pessoa fez, o que o ciclano fez. Você fica se comparando todo momento com alguém que você nunca nem viu na vida de verdade. Você tá ali observando como ele fez tal coisa, como você não consegue fazer aquilo. E sim, se você, atualmente, eu quero que você comente aí, se você estiver assistindo qualquer coisa, quando foi a última vez que você sentou, sei lá, sentou no sofá e sentou assim só pra assistir uma série? Só, e focou totalmente não, no mínimo até 70%, que você ficou prestando atenção, sem pegar o celular, sem assistir o TikTok no meio do negócio, sem ter que fazer ou qualquer coisa, sem ser 2 coisas ao mesmo tempo, como, sei lá, assistir alguma coisa e jogar ao mesmo tempo. Sei lá, assim, ouvir música até creio eu que não é tão impactante quanto assistir 2 coisas ao mesmo tempo, porque, pelo menos eu, atualmente é muito difícil de eu pegar um jogo pra jogar mesmo, pegar a história pra entender a história, sem estar com alguma coisa pra me assistir do lado. Aí acaba que você não foca em nenhum dos dois, nem no que você tá assistindo, nem no que você tá jogando. E, querendo ou não, atualmente, a nossa geração, pelo menos eu sou da geração Z, né, tenho 16 anos, assim, e é muito difícil até, né, que você vai ver seus pais, por exemplo, eles faziam coisas muito banais, né, para pensar, sei lá, sai para conversar com alguém, qualquer coisa assim no nível, isso é muito difícil, pelo menos para mim conversar com os outros tipo, como? Eu não tenho essa capacidade direito, não. Eu não desenvolvi isso, sendo que é uma coisa básica do ser humano. Você pegar e socializar, é muito difícil, não faz o menor sentido na minha cabeça. Porque, querendo ou não, você fica se comparando muito com pessoa que você nunca viu na vida, por causa de um aplicativo aleatório da internet. Se você for para pensar como isso afeta muito, querendo ou não, a cocaína é uma droga muito, assim, muito ruim, na verdade, né? Eu ia falar talvez muito ruim, mas é realmente muito, muito ruim. Ela afeta diretamente o seu córtex pré-frontal, não permitindo com que a dopamina ela volte, porque o sistema do cérebro em si, ele funciona como... Ele libera uma carga de dopamina e depois pega a dopamina de novo. É meio difícil explicar isso, né? Até porque eu também não entendo muito dessa área, porque eu não gosto muito de biologia. Mas querendo ou não, é uma coisa que eu sei.
Até porque eu, por um tempo, eu me interessei um pouco, mas não foi tanto assim quanto a tecnologia em si. Mas ele vai lá e trava, por exemplo. Ele pega, tipo, ele manda uma carga e a cocaína vai lá e impede que essa carga volte. E você fica com, por exemplo, 1 hora com excesso de prazer. O que é praticamente o que o TikTok faz. Com um vídeo curto de 15 segundos, pega, sei lá, 15 efeitos visuais super atrativos, injeta nisso em um vídeo e você fica lá, sei lá, 1, 2, 3, 5, 7, 12 horas até assistindo qualquer coisa, você nem lembra mais o que você assistiu nos últimos 30 minutos. Isso vai corroendo, querendo ou não, a cabeça da gente. E assim, muita gente fala mal dos jogos em si. Querendo ou não, é realmente uma atividade que você vai olhar a fundo. Não é tão boa quanto, sei lá, sair para fazer um esporte, jogar um vôlei, jogar um futebol. Não é tão atrativo assim para o seu cérebro. Mas querendo ou não, ele ainda tem algumas coisinhas que são 1000 vezes melhores que essa porcaria desse TikTok. Eu, por exemplo, no último 2 meses eu tentei desvincular totalmente meu cérebro desses vídeos curtos. Fiquei assim por 1 mês usando o TikTok e Instagram no máximo 4 minutos por dia. 4 minutos. Tinha dia, claro, que saía, sei lá, 10 minutos. Isso era o máximo. No máximo 10 minutos. Só que atualmente, assim, eu tenho um projeto agora na vida, assim, na vida não, mas na escola. Querendo ou não, você fica um pouco mais ocioso, não tem o que fazer. Só que fui reparar esses dias e tem minha taxa de uso no TikTok ou no Instagram aumentou muito, muito mesmo. Que você tenta conciliar isso e não tem como, não tem o que você fazer. Você pode colocar um limite no aplicativo, por exemplo, no TikTok. Tem como você colocar um limitador de tempo, né? Eu tinha colocado 40 minutos por diário. 40 minutos, se você for para pensar, é muita coisa. E muita coisa mesmo. Só em 2 dias você já pega praticamente, o quê? 1 hora e 20 do seu tempo. Isso em uma semana, usando 2 dias só. 1 hora e 20 é coisa pra caramba. Você podia estar lendo nesse meio tempo. Por 40 minutos lendo, você exerce muita coisa do seu cérebro. O seu raciocínio vai muito longe. Só que, querendo ou não, atualmente as pessoas tentam buscar o muito fácil. O que, querendo ou não, eu não sou nem um pouco diferente, né? Porque você tem que adaptar. A pessoa que não se adapta a um sistema, ela, querendo ou não vai pra frente. A não ser que o método que ela use realmente seja incrível, ou alguma coisa que ela faça que é excepcionalmente muito boa, porque senão ela não consegue viver, né? Uma pessoa que não se adapta na sociedade, ela pode ser considerada uma pessoa depressiva, doente, talvez. Assim, o que é claro, depressão não é uma coisa realmente, assim, nossa senhora. Que legal, quero ter. Porque não é uma doença. Eu já tenho muitas... Tô falando muita bosta aqui porque eu não tenho roteiro, só tô desabafando praticamente. Então, eu acho mesmo, né, que teve um aumento, tipo, na ansiedade, na depressão em si, devidamente por conta dessas redes sociais. Porque uma coisa que tentava te fazer conciliar não, mas socializar mais, acaba te afastando muito mais das pessoas, o que não faz o menor sentido, porque você fica numa constante comparação com alguém que você quer. É meio chato, né? Mas, assim, realmente tem essa pergunta. Vocês que estão assistindo esse vídeo, que já tá muito tempo escutando a bosta que eu tô falando, que, querendo ou não, tá até menos errado do que muita gente na internet falando coisa errada, falando qualquer coisa que vem na cabeça, igual eu, só que com um embasamento tão pouco quanto o meu, porque, querendo ou não, tô baseando nas minhas vivências, e pode ser que para outra pessoa tenha sido diferente, o que aparentemente não é verdade, porque tem muitos estudos atualmente, até antes disso eu estava olhando algumas coisas a respeito disso para poder parar com essa coisa na cabeça, né, de ansiedade, querendo ou não, porque você fica realmente mais ansioso, porque você está buscando constantemente um nível de dopamina altíssimo,
né? Querendo ou não, você praticamente está se drogando com uma substância que você não consegue largar tanto quanto uma cocaína da vida, porque cocaína, querendo ou não, é cara, ela é muito ruim, e você não pode ficar em qualquer lugar usando, qualquer momento você vai pegar para usar. Tem um julgamento muito, muito maior do que pegar o TikTok para assistir, porque o cara só pegou o celular para assistir alguma coisa. Então, por quê, né? Não é como o cigarro também, que tem um odor ruim. Não é como o crack, que também é bem mais inacessível. A pornografia também, que é uma coisa péssima, mas é até mais de fácil acesso do que as drogas também. Mas também é tão ruim quanto. Só que, querendo ou não, talvez seja até que melhor, melhor não, menos pior, né? De você ver. Porque uma pessoa que está assistindo pornografia, ela não vai ir em público e ficar lá assistindo como normalmente. Ela vai num lugar escondido, querendo ou não. Agora, uma pessoa usando TikTok, você vê em todo lugar. O que, se você for para pensar, é normal, sim, porque você está assistindo alguma coisa assim, é um entretenimento, então não, em tese não é para ser ruim. Só que, querendo ou não, porque é uma dopamina incrivelmente alta no seu cérebro, fazendo mal, só que não tem tanto um controle atualmente, né, em relação a isso. Só que eu acho que eu tô falando de uma maneira muito técnica e ao mesmo tempo não. Por favor, comente sobre isso também. Se estou falando de uma maneira muito técnica, ou se estou falando mal, se estou falando demais. Eu não sei, eu realmente não sei, eu não gravei um vídeo assim. Até tentei algumas vezes, mas tenho muita vergonha, né, de falar assim. Então, não sei se é só pra mim, eu queria saber em relação às outras pessoas também, como quando foi a última vez que você conseguiu assistir algo até o fim, quando você conseguiu zerar um jogo até o fim, quando você fez realmente ler um livro, só de ler 7 páginas por dia, querendo ou não, é 1000 vezes melhor do que assistir 7 vídeos curtos em um dia. Com certeza é 1000 vezes melhor. Ainda mais com relação a hoje, que todo mundo assiste isso. Você já vai sair, querendo ou não, bem disparado em relação às outras pessoas, né? Só de você não assistir isso já vai ter uma fala melhor do que a minha, porque eu tô falando meio acelerado, eu acho, né? Não sei, eu só vou ver isso depois. Se eu ver, porque eu não sei se eu vou ter coragem o suficiente de postar isso. Mas você vai ficar até menos ansioso e tal. E vai ficar melhor na fala que eu. Isso é sem dúvidas. Então, queria saber mesmo, quando foi a última vez que você pegou uma coisa pra zerar, ou pra ler, pra assistir? Porque, sinceramente, a última vez que eu assisti algo até o fim de verdade, porra, foi que talvez ano passado, e olhe lá, o último jogo que eu zerei foi, não sei, talvez 2, 3 anos, porque realmente é uma coisa que pega muito, porque você não consegue focar numa coisa assim. Eu tenho TDAH, já é difícil de focar, ainda mais com 15 bilhão de como é que eu posso falar isso? É 1 bilhão de coisas estimulando seu cérebro, uma dopamina muito alta. Então você não consegue pegar eu não consigo mais pegar um jogo pra zerar, eu não consigo mais pegar um livro pra ler de verdade. Eu tenho até uma série de livros aqui, Arsène Lupin, é muito bom. Só que eu não consigo focar mais. Eu pego 5 páginas pra ler e eu já vou ter esquecido. Porque eu vou estar pensando em outra coisa, talvez em outra pessoa, talvez em alguma situação do dia a dia, no que tal pessoinha postou, no que tal coisa fez, não sei o que lá. E querendo ou não, você não consegue mais desenvolver a sua fala. Pelo menos eu não consigo, né, se for para pensar, porque quando você vai chegar em um lugar público, você não vai mais chegar para falar com alguém. Você vai pegar o celular, você vai colocar um fone de ouvido, você vai começar a escutar uma música, você vai pegar o TikTok, você vai começar a assistir o TikTok ali e tal. E o que você não tá errado, mas só que você também não tá 100% certo, se for para pensar no desenvolvimento do cérebro, porque atualmente foi a primeira geração de de toda a humanidade, que ao invés do QI aumentar, que era o índice antigamente, o QI abaixou.
ele abaixou muito. A estabilidade emocional é 1000 vezes pior do que antigamente, que as pessoas são totalmente instáveis, você pode falar uma coisinha ou outra e você já faz a pessoa surtar, querendo ou não. Eu sou uma vítima, talvez, pode-se dizer assim, disso também, que eu não estou tirando isso de fato, mas é uma coisa totalmente, como posso dizer, uma ficção praticamente, só que na vida real, porque todo mundo fica longe de todo mundo é praticamente um inimigo, você não pode falar uma coisa ou outra que você está achado de muito errado, querendo ou não. O Twitter também, né, se for para pensar um reflexo disso, que você pode falar uma coisinha ou outra, seja taxado de terrível, horrível, ou, sei lá, você fala de tal artista, sei lá, um artista que fez um álbum horrível, e você falou, não gostei disso e isso, e alguém vem chegar e falar, não, mas você é, sei lá, racista, fascista, você é homofóbico e tal, mas não em relação ao que você está falando sobre a arte, você está pensando como se você fosse isso. Só porque você deu opinião de uma coisa do artista, você pode ser o maior fã do cara, mas você falar, não, isso aqui tá errado. Não, você não pode. Sua opinião não é mais válida. Tal. Então é querendo ou não, atualmente é mais fácil de ser, sei lá, se demonstrar melhor que as outras. Não melhor que as outras pessoas, até porque ninguém é melhor do que ninguém, mas se demonstrar uma pessoa estável, uma pessoa boa, porque atualmente é muito fácil, porque todo mundo não quer saber mais, todo mundo só é ruim com todo mundo à toa, querendo ou não. Ninguém consegue mais manter o foco no que está fazendo. Ninguém consegue mais realmente ter uma conversa assim sólida, ninguém consegue mais. Você vai conversar com alguém, ela começa a conversar, tal, passa 3, sei lá, 15 minutos, esses dois já estão com o celular na mão, conversando, não sei o que lá, tal. O que, para mim, o celular, ou as redes sociais, qualquer coisa desse nível, em tese, para mim, é para ser uma coisa que você pode puxar um papo com outra pessoa, sei lá. Você tá na praça, você viu um amigo seu e você fala, nossa, você viu o que tal pessoa fez, o que tal coisa, que atualmente não é mais assim. Se for para pensar, as pessoas nem vão pra praça mais, né? Atualmente, querendo ou não, porque não tem mais o motivo de você sair para socializar, né? Se for para pensar, que você pega o seu celular lá e tal, começa a mandar mensagem para alguém. Assim, o que é uma coisa até interessante, porque a internet é um meio muito bom pra você conhecer novas pessoas, só que também é um meio muito bom para você não conhecer ninguém. Porque você fica só num mundo tal, você conversa com uma pessoa, duas e acabou. É só isso. Assim, eu nunca fui uma pessoa 100% socializável, nunca fui bom nisso, mas creio que eu já fui melhor, assim, não melhor, até porque eu tento hoje em dia me expor muito mais uma conversa com uma pessoa do que antes. Só que ainda assim eu fico muito mais calado, querendo ou não. Sei lá, você vem conversar comigo, faz uma piada, provavelmente eu vou tentar ou entrar na brincadeira, se eu entender, ou eu só vou ficar calado, porque eu não vou responder. É um dos dois, querendo ou não, é uma coisa que afeta muito a humanidade hoje em dia. Então, se você gostou do vídeo, que eu já falei muito, né, na verdade, deve ter sido que uns 30 minutos fácil, não sei, eu tô só jogando aqui praticamente, Need for Speed. Então, se você gostou, deixa o like, comenta aí quando foi a última vez que você pegou um livro, um filme para ler, E, por favor, só fala como foi a última experiência, assim, qual que foi a última coisa que você leu, a última coisa que você assistiu, quando foi. Dá um feedback também, meu áudio deve ter uma bosta, porque eu não tenho um microfone do computador, tô usando do celular, via Wi-Fi, meu Wi-Fi não é tão bom assim, mas é o que eu tô tentando fazer, né? Muito obrigado por ter assistido aí. Tchau.